presença de Deus, ela pode ser muito boa, mas ela também pode ser devastadora. Quer saber por quê? Samuel capítulo 6 narra a história do retorno da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus de volta para Israel. O texto começa falando que já fazia 6 meses que a arca estava entre os filisteus, depois da derrota de Israel. Onde a arca ia, a mão de Deus pesava com pragas e tumores. Os filisteus desesperados consultaram seus sacerdotes e adivinhos para devolver a arca. Então eles enviaram a arca de volta, com ofertas de reparação. A arca foi conduzida por vacas até Bet-Semes, em um território israelita. O povo de Bet-Semes se alegra, mas alguns olham para dentro da arca e são feridos pelo Senhor. Bom, aqui nós conseguimos ver que os filisteus tinham a presença de Deus, só que a presença de Deus não fazia bem aos filisteus. Porque, na verdade, os filisteus não estavam apenas incomodados com as pragas que tinham ali no pedaço, mas eles também se sentiam confrontados com a santidade de Deus, porque a presença do Senhor, representada pela arca, não podia coabitar com ídolos, muito menos com as práticas pecaminosas que existiam entre os filisteus. Então, em vez de se renderem à presença de Deus verdadeiramente, eles procuraram um jeito de se livrar da presença de Deus. Por isso, a presença de Deus, ela pode tanto trazer destruição, como ela pode trazer renovação e conforto. Basta a gente estar disposto a olhar o que há de errado dentro de nós e o que precisa ser retirado para que a presença de Deus então possa habitar. A presença de Deus incomoda o pecado. Onde ela chega, nada de impuro permanece. A mão do Senhor pesou sobre os filisteus, justamente para expor aquilo que eles gostariam de encobrir e não queriam abandonar. Essa é a reação natural de um coração endurecido. Em vez de buscar o arrependimento, buscou, na verdade, uma maneira como se afastar, como tirar a presença de Deus daquele lugar. Então eles procuraram mestres, feiticeiros e sacerdotes para que ajudassem com isso e perguntou: como mandaremos de volta a arca do Senhor? Era como se eles estivessem dizendo: nós não queremos transformação, nós queremos alívio. Isso se repete nos dias de hoje. Muitas pessoas não suportam a luz, não suportam andar na luz, porque amaram mais as trevas. Deus não estava apenas castigando os filisteus, ele estava chamando a atenção para si, para a sua santidade. Se os filisteus estivessem com o coração quebrantado, aberto para receber o castigo do Senhor e também receber a misericórdia dele, eles teriam conhecido tanto o juízo quanto a misericórdia de Deus. Mas não foi bem assim. Falando agora um pouco dos backsiders, não sei se é assim que fala, mas enfim, alguns resolveram olhar dentro da arca do Senhor, e Deus, como é um Deus de princípios e que não descumpre as suas próprias leis e regras, feriu 70 que olharam. Pois em Êxodo e Números, Deus já tinha decretado e instruído que a arca fosse coberta, e que ninguém, além dos levitas consagrados, deveriam tocá-la ou olhar diretamente para ela. O Santo dos Santos só podia ser acessado uma vez por ano, no dia da expiação, e somente pelo sacerdote. Não era que Deus estava sendo duro demais aqui, mas Deus estava demonstrando que sua presença não podia ser tratada com banalidade, ou seja, não podia ser tratada de qualquer maneira. O que para os seres humanos parece apenas curiosidade, para Deus era violação da sua santidade. O temor ao Senhor não é apenas medo, mas é reverência, respeito e reconhecimento de sua santidade. Esse episódio nos ensina que a presença de Deus não é um objeto de estudo, muito menos um objeto de idolatria, mas de adoração. A presença de Deus não pode ser tratada de forma comum, jamais. Ainda hoje, ela exige reverência, não mais com rituais em templos, mas na nossa postura diante de Cristo. O episódio nos lembra que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Deus abençoe.